Nunca imaginei que o dia do casamento da minha irmã Maria seria o dia em que o meu passado voltaria para me destruir. Quando Clara, a noiva, se levantou para fazer o discurso, o salão de festas em Lisboa ficou em silêncio absoluto, como se o ar tivesse sido sugado de repente. E quando as primeiras palavras saíram da sua boca, eu soube que nada voltaria a ser como antes. O salão estava decorado com as tradicionais azulejos azuis e brancos, luzes suaves a iluminar as mesas longas cheias de família vinda do Alentejo e de Lisboa. Eu, Sofia, estava sentada na segunda fila, ao lado dos nossos pais, com um vestido preto simples que agora parecia apertar-me o peito. Maria sorria radiante ao lado de Clara, as duas de mãos dadas no altar improvisado. Clara, com o vestido branco simples e o cabelo preso num coque elegante, olhou diretamente para mim antes de começar a falar. Quero agradecer a todos por estarem aqui hoje, disse ela com a voz firme, mas especialmente à Sofia, porque sem ela eu não estaria aqui neste momento tão feliz. Um murmúrio percorreu a sala. Os meus pais trocaram olhares confusos. Eu senti o sangue gelar nas veias. Clara continuou, sem desviar o olhar. Há 15 anos, em Coimbra, eu e a Sofia vivemos um amor que ninguém sabia. Um amor entre duas raparigas. Eu amava-a com toda a alma e ela amava-me também. Mas o medo da família, o medo do que diriam no nosso pequeno mundo conservador, fez com que ela negasse tudo. Negou-me. Negou-nos. E eu, magoada como nunca, insultei-a em público, chamei-lhe covarde, disse que quem não aceita amar uma rapariga não merece amor nenhum. O silêncio tornou-se ensurdecedor. Alguém deixou cair um copo. A minha mãe levou a mão à boca. As memórias vieram como um relâmpago. 15 anos antes, na Universidade de Coimbra, eu e Clara tínhamos nos conhecido na Biblioteca de Direito. Ela era a aluna brilhante de Porto, eu a rapariga tímida de Évora. Os nossos olhares cruzaram-se durante semanas até que um dia, num café escondido junto ao Rio Mondego, as nossas mãos se tocaram pela primeira vez. Os beijos roubados nas ruas estreitas, as noites passadas a sussurrar sonhos de futuro, tudo parecia possível longe dos olhos da família. Mas quando meu pai descobriu uma carta que eu tinha escrito e nunca enviado, o mundo desabou. Isto é uma fase, Sofia. Não vais destruir a nossa família por capricho, gritou ele. A minha mãe chorou dias seguidos. Eu, com 20 anos e medo de perder tudo, fiz o que eles queriam. Disse a Clara que tinha sido um erro, que nunca a tinha amado de verdade. Ela chorou, depois gritou na praça da universidade, diante de amigos comuns. Tu és uma cobarde, Sofia. Negas-me porque tens medo de admitir que amas uma rapariga. A humilhação ainda queimava na minha pele depois de tantos anos. No salão, Clara não parou. Hoje casei com a Maria, a irmã da Sofia, porque a vida tem destas ironias. Mas o meu discurso não é para ferir ninguém. É para dizer que o amor verdadeiro não morre. E que eu perdoo a Sofia, porque sei que o preço que ela pagou foi maior do que o meu. Maria apertou a mão dela, mas os olhos da minha irmã procuraram os meus, cheios de perguntas que eu não conseguia responder. O meu pai levantou-se devagar, o rosto vermelho de raiva contida. O que é isto? Uma brincadeira de mau gosto? A sala explodiu em vozes. Eu fiquei paralisada, o coração a bater tão forte que parecia querer sair do peito. Saí do salão sem dizer uma palavra, o ar da noite de Lisboa a bater-me no rosto como um tapa. Caminhei pela Rua Augusta até ao Rio Tejo, as luzes do cais do Sodré refletidas na água negra. Como é que Clara podia ter guardado tudo isto durante 15 anos? E como é que ela e a Maria se tinham apaixonado sem eu saber? O telemóvel vibrou no bolso. Mensagem da Maria: Sofia, volta. Precisamos de falar. Mas eu não voltei. Não naquela noite. O passado que eu tinha enterrado tão fundo acabava de ressuscitar no dia mais feliz da minha irmã e eu sentia-me afogar nele. No dia seguinte, o sol entrava pelas janelas do apartamento que eu partilhava com a minha amiga Ana em Alfama. Não tinha dormido. As palavras de Clara repetiam-se na minha cabeça como um disco riscado. A minha mãe ligou 3 vezes. Ignorei. Quando finalmente atendi a quarta chamada, a voz dela tremia.
Sofia, o teu pai está fora de si. Diz-me que isto é mentira. Diz-me que aquela mulher está a inventar. Eu não consegui mentir outra vez. Mãe, não é mentira. Foi verdade. Há 15 anos. O silêncio do outro lado da linha foi pior do que qualquer grito. Tu destruíste tudo, murmurou ela antes de desligar. Maria apareceu à minha porta às 10 da manhã, ainda com o vestido do casamento amarrotado, os olhos inchados de chorar. Por que é que nunca me contaste? Perguntou ela, entrando sem esperar convite. Eu preparei café na cozinha pequena, as mãos a tremer. Porque tinha vergonha. Porque a família me obrigou a escolher. E porque, depois de ter negado tudo, achei que era melhor enterrar. Maria sentou-se à mesa, as lágrimas a cair no café quente. A Clara nunca me falou de ti. Só disse que tinha um passado complicado em Coimbra. Quando nos conhecemos no escritório em Lisboa, há 2 anos, foi como se o destino estivesse a brincar connosco. Ela nunca imaginou que eu era tua irmã. A conversa durou horas. Maria contou-me como Clara, agora advogada especializada em direitos humanos, tinha mudado depois da universidade. Tinha viajado, trabalhado em ONGs em Lisboa e no Porto, aprendido a aceitar-se. Mas o nome Sofia nunca tinha saído da boca dela. Ela disse-me ontem à noite, depois de tu saíres, que te insultou porque a dor era insuportável. Que te amava tanto que a rejeição a destruiu. Eu senti o peso da culpa apertar-me o peito como uma corda. Eu destruí-a primeiro, admiti em voz baixa. Neguei o nosso amor para salvar a imagem da família. E agora vejo que salvei nada. À tarde, o meu pai ligou. A voz dele era gelo. Vem a Évora este fim de semana. A família toda quer falar. Isto não fica assim. Eu sabia que era uma convocatória para julgamento. Aceitei. No comboio para Évora, as paisagens alentejanas passavam pela janela, mas eu só via o passado. Lembrei-me do dia exato em que neguei Clara. Estávamos no quarto dela, na residência universitária. Os meus pais sabem, disse eu. Não posso continuar. Foi uma fase. Ela olhou-me como se eu a tivesse apunhalado. Então diz-me na cara que nunca me amaste. Eu disse. E a mentira ainda me queimava a língua 15 anos depois. Cheguei a Évora ao fim da tarde. A casa antiga da família, com as paredes brancas e o pátio de laranjeiras, parecia mais pequena. Os tios, primos, todos lá estavam. O meu pai não me abraçou. Explica-te, ordenou ele. Eu tentei. Falei do medo, da pressão, da vergonha que me fizeram sentir. Mas as palavras pareciam fracas diante dos olhares deles. Uma tia murmurou, isto é pecado. Outro primo riu com desprezo. Maria e Clara chegaram juntas, de mãos dadas. O choque na sala foi palpável. Vocês duas? Perguntou a minha mãe, a voz a quebrar-se. Clara falou com calma. Sim. E eu não me arrependo de nada, exceto de ter insultado Sofia naquele dia. Porque o amor dela por mim foi real e eu sei disso agora. A discussão durou até de madrugada. Acusações voavam. Eu sentia-me exposta, nua diante de todos. Mas no meio do caos, algo começou a mexer dentro de mim. Uma faísca de raiva, não contra eles, mas contra a Sofia de 20 anos que tinha tido medo. Quando saí para o pátio para respirar, Clara seguiu-me. Desculpa, disse ela baixinho. Não vim para te destruir. Vim porque a Maria merece a verdade. Eu olhei para ela, a mulher que tinha amado e traído. Fui eu que te destruí primeiro, respondi. E pela primeira vez em 15 anos, chorei sem vergonha. Os dias seguintes foram um turbilhão. Regressei a Lisboa, mas o trabalho no escritório de arquitetura já não fazia sentido. Cada reunião, cada desenho na prancheta, parecia vazio. Ana, a minha amiga de sempre, tentou ajudar. Sofia, tens de enfrentar isto. Não podes continuar a fugir como fizeste aos 20 anos.
Ela tinha razão. Marquei uma conversa com Clara sozinha num café discreto no bairro Alto. O lugar cheirava a pastel de nata fresco e a vinho do Porto. Clara chegou pontual, com o mesmo sorriso tranquilo de sempre. Não esperava que quisesses falar, disse ela. Eu respirei fundo. Preciso de entender. Por que casaste com a Maria sabendo quem eu sou? Ela mexeu no café devagar. Não sabia no início. Quando descobri, já estava apaixonada pela Maria. E pensei que o passado ficaria no passado. Mas no dia do casamento, vi-te ali e percebi que o silêncio ainda magoava. O discurso não foi planeado para te ferir. Foi para libertar-nos as duas. Contei-lhe tudo o que nunca tinha dito. A pressão do meu pai, as lágrimas da minha mãe, o medo de ser rejeitada pela família inteira. Eu era nova, Clara. Tinha 20 anos e acreditava que o amor não valia a pena se destruísse tudo o resto. Ela ouviu em silêncio. Depois, pegou na minha mão por cima da mesa. Eu sei. E eu insultar-te foi o meu erro. Mas hoje vejo que ambas pagamos caro. O toque dela ainda era familiar, mas já não doía como antes. Era só paz. Maria ligou nessa mesma noite. A Clara contou-me da conversa. Obrigada, Sofia. Mas o pai quer outra reunião. Desta vez só nós 4. Aceitei. No fim de semana seguinte, em Évora outra vez, só os 4. O meu pai estava mais calmo, mas ainda rígido. Não aprovo, disse ele. Mas não vou perder as minhas filhas por causa disto. A minha mãe chorou de novo, mas abraçou-me pela primeira vez em semanas. Eu só queria que fosses feliz, murmurou. Pela primeira vez, senti que talvez houvesse espaço para redenção. Mas a redenção não veio fácil. Nessa noite, sozinha no quarto da infância, reli as cartas antigas que Clara me tinha escrito em Coimbra. Cada palavra era uma facada no peito. Por que negaste o que sentíamos? Perguntava ela numa delas. Eu tinha guardado tudo numa caixa debaixo da cama. Agora queimava-as uma na lareira do pátio, as chamas a dançar contra a noite alentejana. Não era para apagar o passado. Era para libertar-me dele. O verão chegou a Lisboa com calor sufocante. Eu tinha pedido licença no trabalho e passava os dias a caminhar pela cidade, tentando reorganizar os pedaços de mim. Uma tarde, encontrei Clara e Maria no mirador da Senhora do Monte. Elas estavam sentadas num banco, a rir de algo simples. Quando me viram, sorriram. Junta-te a nós, disse Maria. Sentei-me. O vento trazia o cheiro do Tejo. Estou a pensar em ir a Coimbra, disse eu de repente. Rever os lugares. Clara assentiu. Eu vou contigo, se quiseres. Viajamos as 3 no fim de semana seguinte. O comboio atravessou as planícies verdes. Em Coimbra, caminhámos pelas ruas estreitas até à universidade. Parámos diante da residência onde tudo tinha acontecido. Aqui foi onde te disse adeus, murmurei. Clara olhou para o prédio antigo. E aqui foi onde eu jurei nunca mais amar ninguém. Maria ficou em silêncio, respeitando o momento. Depois, fomos ao café junto ao rio. Sentadas à mesma mesa de há 15 anos, pedimos os mesmos pastéis. O amor não desaparece, disse Clara baixinho. Transforma-se. Nessa noite, no hotel pequeno perto da Sé Velha, eu não consegui dormir. Levantei-me e fui para o terraço. Maria juntou-se a mim. Tu ainda a amas? Perguntou ela. Eu hesitei. Amei. Muito. Mas hoje amo a liberdade de poder dizer a verdade. Ela abraçou-me. Então diz à família toda. Sem medo. A ideia aterrorizava-me, mas também libertava. No dia seguinte, de regresso a Lisboa, escrevi uma carta longa para os meus pais. Contei tudo outra vez, mas desta vez sem desculpas. Eu neguei o amor uma vez.
Não vou negar a mim mesma outra vez. A resposta veio por mensagem. O meu pai vem a casa no próximo fim de semana. Falamos como adultos. Não era aprovação, mas era um começo. Clara e Maria foram comigo. A reunião foi tensa, mas honesta. A minha tia mais velha, que antes tinha chamado pecado, ficou em silêncio durante muito tempo. Depois disse, talvez eu também tenha tido medo toda a vida. O gelo começou a derreter, devagar. O outono pintou Lisboa de tons dourados. Eu tinha voltado ao trabalho, mas com outra energia. Já não desenhava só para clientes. Desenhava para mim projetos que incluíam espaços abertos, sem paredes escondidas. Uma noite, Clara telefonou. A Maria e eu queremos fazer um jantar. Só família próxima. Vens? Aceitei. Na casa delas em Campo de Ourique, com vista para o rio, a mesa estava posta com vinho verde e petiscos. Os meus pais vieram. Pela primeira vez, sentaram-se à mesma mesa sem tensão visível. Durante o jantar, Clara levantou o copo. Brindo à coragem de dizer a verdade, mesmo quando dói. Todos beberam. O meu pai olhou para mim. Sofia, eu errei contigo. Pressionei-te porque tinha medo do que os outros diriam. Mas vejo agora que o maior erro foi não te deixar ser quem és. As lágrimas vieram. Abracei-o ali mesmo, diante de todos. A minha mãe sorriu pela primeira vez em meses. Eu só quero que as minhas filhas sejam felizes, disse ela. Maria apertou a mão de Clara. O círculo fechava-se. Mas a redenção ainda tinha uma última prova. 2 semanas depois, um primo distante publicou nas redes sociais uma mensagem vaga sobre escândalos na família. Os comentários explodiram. Alguns familiares bloquearam-me. Eu senti o velho medo voltar. Mas desta vez não fugi. Organizei um almoço em Évora e convidei todos os que tinham juízo. Se querem julgar, façam-no na minha cara, disse eu no convite. Poucos apareceram, mas os que vieram ouviram. Falei do amor, da dor, da escolha que tinha feito aos 20 anos e do preço que paguei. Não peço aprovação. Peço respeito. Alguns assentiram. Outros saíram em silêncio. Mas eu saí dali mais leve. Clara encontrou-me depois. Estás diferente, disse ela. Mais forte. Eu sorri. Demorei 15 anos a aprender que negar o amor só magoa mais. Caminhámos juntas até ao jardim da casa da família. As laranjeiras ainda estavam carregadas de frutos. Obrigada por não me odiares, murmurei. Ela parou. Nunca te odiei, Sofia. Só quis que fosses livre. E ali, sob o sol de outono, senti que o passado finalmente tinha encontrado seu lugar. O inverno chegou suave a Lisboa. Eu e Maria encontrávamos-nos todas as semanas para almoçar. Clara juntava-se por vezes. A nossa relação era estranha, mas verdadeira. Não éramos mais amantes, mas éramos família de uma forma nova. Uma tarde, no Parque Eduardo VII, sentadas num banco com vista para a cidade, Maria perguntou: arrependes-te de alguma coisa? Eu pensei longamente. Arrependo-me de ter negado o amor. Mas não me arrependo do caminho que me trouxe até aqui. Porque hoje sou livre. Os meus pais convidaram-nos para o Natal em Évora. A casa estava cheia de luzes e cheiro a bacalhau. Clara e Maria chegaram juntas, de mãos dadas abertamente. Ninguém comentou. O meu pai serviu o vinho e levantou o copo. A família tal como ela é. Brindamos. Depois do jantar, sentei-me com a minha mãe na cozinha. Eu tinha tanto medo por ti, confessou ela. Mas vejo agora que o maior medo era o meu. Abracei-a. O círculo estava completo. Na primavera seguinte, Clara e Maria renovaram os votos num pequeno cerimónia só para nós. Eu fui a madrinha.
De pé ao lado delas, no mesmo salão de Lisboa, mas agora só com as pessoas que importavam, senti uma paz profunda. O passado não tinha desaparecido, mas tinha sido transformado em força. Eu já não era a rapariga que negava. Era a mulher que tinha aprendido a amar-se primeiro. A vida continuou. Eu projetei um novo parque em Alfama, com espaços abertos para todos os amores. Clara continuou a lutar pelos direitos de quem ainda tinha medo. Maria brilhava no trabalho. E nós três, de formas diferentes, tínhamos encontrado nosso caminho. Será verdade que negar o amor por pressão familiar sempre deixa cicatrizes impossíveis de curar, ou o perdão pode realmente redimir tudo?